Olá, bom dia. 57 centímetros é o que falta para o Rio Negro atingir a marca histórica de 2009. Hoje, o nível do rio bateu os 29 metros e 20 centímetros. Você vê aí imagens da Rua dos Barés, no centro. O trânsito na área já está prejudicado, inclusive o pier do Hotel Tropical já está debaixo d'água. Bem, na zona oeste também muito problema. A gente vai mostrar tudo isso no Ponto Crítico de hoje. Agora você vai ver uma reportagem de Catiana Pontes. Ela foi conferir como está a vida de quem depende das embarcações aqui no estado. Quem precisa atravessar o rio rumo ao interior comemora. Com a cheia, a viagem está bem mais rápida. Agora, na capital, quem leva passageiros para as prainhas que se formam aí no período de seca reclama do prejuízo. Regildo trabalha com transportes de turistas na região há pelo menos 20 anos. Segundo ele, a cheia traz atalhos que diminuem o tempo de viagem. Quando o rio está cheio, facilita para a navegação. A navegação tem os igarapés, tem os atalhos. Este barco recreio, por exemplo, normalmente leva 7 dias de viagem para Carauari. Nessa época, ele completa a viagem em 5 dias. Bom para os passageiros. Viagem é mais rápida, a segurança é bem melhor porque o rio está cheio, não tem perigo de bater em nenhuma rocha, por causa que quando está seco tem muito banco de areia também. Mesmo com as vantagens que a cheia traz para a navegação, este comandante diz que os perigos não diminuem e que é preciso ficar sempre em alerta. Requer toda atenção em qualquer período, seja ele de seca, seja ele de enchente. Os perigos são troncos de madeira boiado, né? E troncos que ficam submersa, que na vez não dá condições da embarcação passar por cima. Problemas que a água encobre. Há um outro aspecto negativo da cheia. Quem faz do rio uma estrada para transportar passageiros às praias sente o prejuízo no bolso. Elas sumiram com o lucro de Elvis, que chegava a R$500 nos finais de semana. Cai muito, cai para R$150. E a gente tem que correr muito atrás. Na Marina do Davi, das 60 lanchas que levam os banhistas para a praia da cidade, apenas metade está operando. Os turistas sumiram e hoje apenas moradores da área utilizam o transporte. O movimento aqui, Ronildo, caiu em quanto? 40% a 30%, mais ou menos, no movimento da Praia da Lua. Tá? Mas a comunidade também dá muita gente na comunidade. A sorte é que tem essa comunidade. Tem, Fátima Livramento, Benezé, Julião, Agrovila, São Sebastião, todas as comunidades da gente, né? Pois é, e quem vive às margens do Igarapé do Tarumã, na zona oeste aqui da capital, também já sente os efeitos da cheia dos rios. Dezenas de pessoas estão ilhadas. A água invadiu a casa tão rápido que Dona Liege precisou improvisar às pressas novas pernas para a cama. E quanto mais o rio sobe, maior a tensão por aqui. Há ainda um outro motivo para se preocupar. Tem medo de doença, malária, dengue, tudo aparece aqui. A rotina dos moradores mudou há mais de uma semana, depois que o Igarapé do Tarumã encheu. A represa do rio, no Rio Negro, ele que bota para cá. No ano passado só veio até o barranco ali. Aqui, quando não é a canoa, são os cavalos que viram meio de transporte. Em 2009 eles fizeram assim, né? A comunidade fez assim. Eles improvisaram uma ponte, aí eles atravessaram. Inclusive em 2009 eu atravessei com o neném na barriga, minha bebê que já passou no cavalo com meu marido. Né? Quem não tem cavalos nem canoa enfrenta a água a pé. Alguns arriscam de carro. A necessidade fala mais alto. Um desafio, entanto, para quem precisa ir todos os dias para a escola. Os estudantes, coitadinhos, que não tem por onde ir. Eles atravessarem no rio aí. Aí tem esses velhinhos também que vão para lá, as pessoas que trabalham, né? O problema é que se repete desde 2009. Os moradores dizem que a assistência da prefeitura demorou chegar. Sem ter para onde ir, pedem que o poder público providencie madeira. Eu queria pelo menos que arrumasse menos madeira para a gente fazer maromba, para a gente ficar pelo menos em cima. Enquanto o rio não seca, alguns tentam levar a vida normalmente. As crianças aproveitam. Para elas, a cheia virou sinônimo de diversão. Bem,
Bem, termina hoje para a declaração do imposto de renda e muitos ainda não prestaram contas com o Leão. Quem deixou para a última hora pode ter problemas, viu? Um deles é a internet lenta. E quem tem imposto a pagar vai precisar de paciência para enfrentar as filas nos bancos. Leandro Guedes. Bom, a previsão da Receita Federal é que pelo menos 26 mil pessoas ainda não fizeram a declaração do imposto de renda aqui no Amazonas. Quem vai trazer maiores informações sobre o assunto é o delegado adjunto da Receita Federal, doutor Alzemir Alves de Vasconcelos. Doutor, quem tem, por exemplo, imposto ainda a pagar, o que ainda precisa fazer? Quem tem imposto a pagar da declaração agora de 2012, o prazo final de pagamento é hoje. Caso o contribuinte não consiga pagar hoje, né, e tenha que pagar somente amanhã, ele pode emitir o DAF pela página da Receita, Cidadão Pagamentos. Né? Delegado, mesmo lançando todos os dados na declaração deste ano, se a pessoa, por exemplo, colocou um dado errado, o que essa pessoa ainda pode fazer? Bem, a partir do dia 2 de maio, a Receita vai disponibilizar a retificação online. Então, o contribuinte vai entrar na página da Receita, vai ver as divergências que ocorreram na sua declaração de imposto de renda e já vai fazer essas correções online e enviar sem necessidade de utilizar o programa de imposto de renda. Mesmo com essa possibilidade de mudar algum dado colocado errado, existe ainda a possibilidade de multa. Como é que vai ser aplicada? O que o contribuinte tem que prestar atenção? São dois tipos de multa. A primeira por atraso. Se ele atrasar, ele vai pagar R$ 165,74 de multa, até 20% do imposto de renda devido. Por isso, se ele não tiver todos os dados, ele envie logo a sua declaração e depois faça a retificação. Delegado, 26 mil pessoas ainda não fizeram a declaração e serão as pessoas que deixaram para a última hora. Até que horas essa declaração pode ser feita comparado com o horário aqui de Manaus? Até 11 da noite, horário de Manaus. Ok, muito obrigado pelas informações, delegado. Leandro Guedes para o Ponto Crítico. Bem, não basta só conquistar uma vaga e mostrar serviço. O profissional que se preze tem que cuidar da carreira. É aí que entram os cursos de capacitação. Mas é preciso saber escolher um ou será um investimento perdido. É o que você vai ver no quadro Mercado de Trabalho de hoje. Está cada vez mais acirrada a busca por uma vaga no mercado de trabalho. Para se manter e até crescer em uma empresa, muitos trabalhadores estão voltando a estudar. Aqui nesta sala, todos buscam o aperfeiçoamento. Esses cursos já trazem, na área que lhe é oferecido, um diferencial que já é predeterminado pelo mercado. Então, algum detalhe profissional que não veio para a teoria e está na prática. Então, a gente vem com esse intuito de já dar um upgrade profissional para esse aluno. Saul concluiu o curso de qualificação em mídias sociais. Para ele, o aprendizado já faz diferença no trabalho como assistente de marketing. Ele me fez ver algumas formas estratégicas mesmo de trabalhar o relacionamento da empresa com o nosso público através das mídias sociais, né, de maneira bem eficiente. Então já deu resultado para você na prática? Com certeza. O coordenador de cursos da Escola Superior em Publicidade e Marketing de São Paulo diz que só cresce o número de pessoas em busca de atualização. Ele alerta que, para que os trabalhadores façam o investimento correto, devem buscar cursos específicos, de acordo com o perfil profissional. À medida que nós subimos na hierarquia, vamos dizer assim, né, a demanda é por cursos mais estratégicos, né? Visão, o profissional precisa formar visão estratégica. Enquanto ele está em formação, ele busca um curso mais ferramental, assim, né, com mais técnico, exato, né, com alguns elementos que ele possa aplicar de imediato. Até quem já tem o próprio negócio está na sala de aula. Roberto atua na área da comunicação e não abre mão de continuar aprendendo. Toda hora tem alguma coisa nova sendo lançada. Na verdade, o hábito de consumo ele é em cima das novidades, das tendências que acontecem naturalmente. Então, se você não estiver se atualizando e entendendo o que está acontecendo no mundo, no Brasil e aqui em Manaus, com certeza você vai ficar desatualizado. E atenção, você que está à procura de emprego, aproveite essa época, o comércio já está contratando para o Dia das Mães. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, 600 vagas estão disponíveis no comércio da capital.
E ainda nesta edição você vai ver como foi o fim de semana na Bienal do Livro. Mas a seguir tem uma entrevista com o procurador do Ministério Público Eleitoral, Edmilson Barreiros. Não sai daí, o Ponto Crítico está imperdível, a gente volta em 2 minutinhos. Vereadores de Manaus se preparam para lançar uma agenda positiva. A ideia é aproximar o legislativo da população e discutir assuntos de interesse da comunidade. Agora, o projeto nem começou e já é alvo de críticas. Veja por quê. A comunidade do Bariri, na Matinha, sofre todos os anos por causa da enchente. Os moradores afirmam que aqui os políticos só aparecem quando precisam de votos. Fazem caminhada nas pontes, beijam a gente, come, prometem mundos e fundos. E tá aqui a gente, ó, do mesmo jeito. E os políticos nada. De 4 em 4 anos. Na semana passada, alguns vereadores sugeriram a criação de uma agenda positiva para usar as quintas e sextas-feiras, dias em que não tem sessão plenária, para fazer visitas aos bairros e ouvir as necessidades da população. Até aí tudo bem, mas o problema é que essa ação teria início às vésperas do período eleitoral, quando mais de 90% deles pretendem se reeleger. Segundo o TRE, não se pode afirmar que a ação fere a legislação eleitoral, mas sugere cuidado com os pretensos candidatos. A priori, eu acho que deve ser interessante o trabalho de ir junto à comunidade para saber dos seus anseios, das suas necessidades. Mas em ano eleitoral, as pessoas que concorrem a cargo eletivo, elas têm que se submeter à lei, aos regimentos e às resoluções do TSE. A ação não agradou alguns eleitores, exatamente pela proximidade com as eleições. Na situação que a gente está, não apareceu nenhum político. Teve um incêndio, não apareceu um político. E agora o fogo acabou com a metade quase das casas. Agora a água vem para acabar com o restante. E não apareceu nenhum político para dar uma ajuda. Quer dizer que a eleição vem aí, e aí quando a eleição estiver próxima, eles vêm atrás de voto. O presidente da Câmara, Isaac Tayá, negou que haja qualquer interesse eleitoreiro por trás da ideia. Mas, depois da rejeição popular, diz que os vereadores decidiram rever o planejamento. Nós não temos esse interesse e justamente nós temos que discutir tanto saúde como transporte de novo, a próprio trânsito, o meio de formatação da cidade, nós temos várias pessoas que gostariam de falar, inclusive sobre a formatação do plano diretor. Ela não vai ser feita fora da Câmara, ela vai ser feita dentro da Câmara. Houve uma sugestão de 3 vereadores, vereador Mário Bastos, vereador Fabrício Lima, vereadora Glória Carratti, e nós realizarmos mais agendas que já fazemos no dia a dia, nas tribunas. Bem, afinal, pode ou não pode? O que diz o Ministério Público Eleitoral sobre esse assunto? É o que a gente vai saber agora com o Procurador Regional Edmilson Barreiros. Muito bom dia. Bom dia. Pois é, a gente viu aí na reportagem que o povo está de olho bem aberto. O povo entende artimanhas de alguns políticos. Como é que o Ministério Público Eleitoral enxerga esse projeto do Legislativo? Bem, em verdade, esse projeto ele não é ilegal assim, de início. Mas como no ano eleitoral você está sujeito, enquanto gestor, enquanto político, a algumas vedações, se esse projeto em que é utilizado o dinheiro público, ele venha a ser desvirtuado, venha a ser aquele caráter eleitoreiro, ele acaba tendo consequências mais graves, porque as condutas vedadas do agente público geram cassação de registro, diploma, multa, e também podem gerar aquela ação de improbidade administrativa na justiça comum. E a gente tem aí hoje a lei da ficha limpa, né? Justamente para tentar barrar esse tipo de conduta vedada, ou seja, aquilo que é proibido, que esse gestor não pode fazer, porque configura crime eleitoral. É um ilícito eleitoral. E pode ser crime também, dependendo do tipo de infração, porque pode gerar uma questão de compra de votos disfarçada, que é crime eleitoral, e quando esse crime, inclusive, envolve o desvio das verbas públicas, os 2 crimes são punidos juntos. Isso aqui no Amazonas é comum? A PRE tem observado isso? A gente trabalha para que não seja tão comum, não é? Mas se deixar é capaz de ser, se deixar né? é capaz tem de que fiscalizar. Mas o fato é que não são raras, esse tipo de infração não é uma infração rara. Se a gente vê que, não só no Amazonas, no Brasil todinho, quando acontece, é uma técnica bastante utilizada pelo meio político. Quando é que a Procuradoria, então, entra em ação? Porque primeiro o Ministério Público faz a denúncia, né? A Justiça vai lá e julga, condena ou não,
E quando é que a Procuradoria Regional Eleitoral entra em ação nesses casos? É que nessa eleição, as eleições municipais, elas envolvem o trabalho dos promotores junto aos juízes eleitorais. Aí só se houver recurso, é que o recurso é dirigido ao Tribunal Regional e a Procuradoria Regional Eleitoral atua no recurso. Pois é, o TRE anunciou aí um comitê justamente para analisar, fiscalizar propagandas antecipadas. A PRE, ela recebe também esse tipo de denúncia? Ela também recebe. A iniciativa do TRE é bem positiva, até porque quanto mais gente fiscalizando, mais fácil fica coibir esse tipo de ilícito. E a gente recebe a denúncia pela internet ou pessoalmente. Até porque gestor político que tenta se eleger dessa forma, então boa coisa não é, o eleitor tem que ficar de olho bem aberto mesmo, né? Quando a gente faz as nossas palestras junto à comunidade, junto ao eleitorado mais jovem, a gente ressalta bem isso, que o político que ele comete o ilícito eleitoral durante a própria campanha, ou pouco antes, ele, quando ele for eleito, ele tem aquela tendência de cometer os outros crimes. Ele já foi eleito cometendo o crime? Fez uma vez que é mais fácil fazer, já ganhou experiência nesse assunto. Principalmente quando a impunidade reina, e a gente sabe que a impunidade, infelizmente, ainda é uma coisa difícil de se combater nesse país. Como é que o eleitor pode fazer, então, essa denúncia? Ele pode fazer pessoalmente na Procuradoria da República, pode fazer pelo nosso site, em que nós temos um link específico para a denúncia eleitoral, que é o pram.mpf.gov.br. Ele pode procurar o juiz ou o promotor da sua cidade. E o Ministério Público Estadual também tem um site com o disque denúncia na página deles. Certo. Como é que está a questão do interior? Porque a gente sabe que existem procuradores no interior do estado. Está se procurando fazer até mesmo um levantamento prévio daqueles gestores que podem ou não concorrer às eleições, exatamente porque tem alguma coisa suja na ficha, alguma ficha suja? Em verdade, a gente está fazendo as pesquisas há algum tempo já. Desde pelo menos janeiro, nós nos reunimos com os promotores. Tem muitas pesquisas em andamento e os órgãos públicos com os quais nós estamos lidando, eles têm demonstrado a vontade de colaborar para ver a ficha limpa devidamente aplicada aqui no estado. E a gente espera que até meados de junho a gente tenha essas nossas listas completas. E o eleitor vai poder acompanhar tudo no site da Procuradoria? A gente ainda não tem esse tipo de coisa planejada pelo seguinte: esse trabalho ele tem um objetivo, que nenhum ficha limpa consiga seu registro porque ninguém foi pesquisar a vida pregressa do candidato. A ideia da lei da ficha limpa ela vem justamente de um mandamento constitucional em que não só a moralidade pública, mas a vida pregressa do candidato seja bem investigada. A nossa parte, nesse ponto, tem que se organizar esse tipo de pesquisas e deixar os promotores com informações suficientes para eles impugnarem quem tiver de ser impugnado. Promotores e eleitores também, né? O próprio eleitor, ele pode fazer uma notícia ao juiz de que o candidato sujeito A, B ou C está inelegível. Isso é a ideia da pesquisa prévia. Agora, a falta de juiz eleitoral no interior, por exemplo, pode atrapalhar isso? Porque a gente carece de juízes em boa parte dos municípios daqui do Amazonas. Sim. Na verdade, o juiz e o promotor, eles são figuras inestimáveis para qualquer comunidade, principalmente no interior, e isso em ano de eleição ou não. A questão toda é que quando você tem o período eleitoral, é imprescindível, é proibido que esse juiz não esteja lá de julho para frente. O ideal é que ele estivesse antes, porque existem fases pré-eleitorais importantes, tem o fechamento do cadastro, tem as duplas filiações, tem as transferências de eleitores, e tem a própria propaganda eleitoral antecipada, toda ela que é passível de ocorrer antes de julho. O ideal mesmo é que essas vagas estivessem providas desde antes desse período eleitoral. Doutor Marreiros, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Ponto Crítico. Obrigado, eu agradeço. Bem, e a seguir tem as novidades da Bienal do Livro, tem também as notícias do futebol com Carlos Eduardo Souza. Não saia daí, até já. Londres 2012 tem mais uma promoção no ar e você não pode ficar de fora. Para participar, basta acessar a página da TV A Crítica no Facebook e clicar no link promoção. Você pode ganhar uma camisa e 2 bolinhas de tênis de mesa autografadas pelos mesatenistas Hugo Yama
e Lígia Santos. E no A Crítica na TV de hoje você vai saber como o judoca Thiago Camilo está se preparando para as Olimpíadas de Londres. Ele que já é bronze. Agora quer engrossar essa lista aí dos meninos de ouro do tatame brasileiro. Então você não perca, é no A Crítica na TV que vai ao ar às 6:50 da noite. E agora a gente vai falar de futebol. O primeiro jogo da semifinal entre Rio Negro e Fage terminou num empate sem gols. Um jogo aí morninho, né? Os times se respeitaram muito e a briga ficou mesmo para o próximo sábado, não é isso, Carlos Eduardo Souza? O que a gente pode esperar então? Aliás, próximo domingo. Próximo domingo. Esse jogo é em razão de um evento do SESI, no sábado, evento nacional inclusive, passou para o domingo dia 6 e a transmissão não pela TV, e sim pela Rádio A Crítica FM 93,1. Um empate que eu acredito que foi foi melhor para a equipe do Rio Negro do que para o próprio Fage. Fage contava até com a vitória com um placar até elástico, mas não aconteceu, ficou no empate e agora as duas equipes se enfrentam. Se der outro empate, pênalti, independentemente do saldo de gols, se der empate com 1-1, 2-2, 3-3, vai para pênalti, ninguém tem vantagem. Aliás, não tem vantagem nem do mando de campo, que agora todos os jogos até o final do campeonato serão no SESI. É contar com a própria sorte, exatamente, né? E o Fage, apesar de ter um baita de um time, que já vem praticamente há 3 anos aí entrosado, com poucas mudanças, mas não conseguiu bater o Rio Negro. Olha que o Rio Negro vem numa pendenga danada, né? Agora, Carlos, antes de domingo, a gente volta um pouquinho aí nesse calendário. Quarta-feira tem São Raimundo e Iranduba, né? São Raimundo e Iranduba, o time do Iranduba é um time muito certinho, muito arrumado. Agora, interessante, o Luiz Oliveira, que é o técnico do São Raimundo, Regiane, ele passou pelo Iranduba no primeiro turno, acertou a casa, arrumou o time, conseguiu fazer o time vencer. O time estava com 5 derrotas no campeonato, conseguiu fazer vencer. Aí no segundo turno ele aparece comandando a equipe do São Raimundo. Deixou a equipe do Iranduba para dirigir o São Raimundo. E eu perguntei inclusive para ele hoje lá de manhã, né, no treino lá na colina, como é que faz para matar essa cobra que ele criou, né? Ele falou, olha, quando a gente cria uma cobra, a gente também tem que ter um antídoto. E ele disse que tem esse antídoto para vencer a equipe do Iranduba nesta quarta-feira com transmissão da TV A Crítica, 8 da noite. Pois é, e depois disso o resultado, o que é que a gente pode esperar disso, hein? Olha, é um jogo que o São Raimundo perdeu no segundo turno, perdeu de 2-1 lá em Iranduba, naquela confusão que teve o jogador expulso, bateu no juiz, no caso do Derlan. O São Raimundo perdeu o jogo lá e agora é a revanche, né? Vamos ver o que vai dar nesta quarta-feira no estado do SESI. É um jogo, eu diria que muito tático também, porque 2 treinadores portugueses ali com a técnica implantando esses esquemas europeus, né? É bem diferente do treinador amazonense. Então, torcedor aqui amazonense já tem um encontro marcado, então TV A Crítica, transmissão ao vivo quarta-feira. Transmissão ao vivo, quarta-feira, Iranduba e São Raimundo, estádio do SESI, 8 da noite, duelo de 2 treinadores portugueses. Obrigada, Carlos. Boa tarde. Bem, e o fim de semana foi repleto de atrações culturais e literárias. Tudo isso na primeira Bienal do Livro do Amazonas, que traz convidados especiais. E além de alguns escritores brasileiros, né, que mais se destacam hoje, o evento reúne atores famosos que fazem leituras de livros consagrados. Um dos destaques foi a atriz da Record, Beth Goulart. Livros e leitores entretidos por onde quer que se olhe. Mateus, de apenas 6 anos, descobriu o prazer de ler em mais um lugar, porque o preferido dele... Na escola. É por quê, Mateus? Porque lá a professora nos ensina mais a ler, a escrever. O programa do menino deve ser repetido por mais de 200 mil pessoas nos 10 dias de Bienal, segundo os organizadores. Para quem ainda não sabe ou não tem o hábito de ler, o teatro dá uma mãozinha. Está chovendo! Venham se proteger da água! Durante atividades como esta, em que é preciso falar baixo, o público fica próximo de alguns dos principais nomes da produção literária e cultural do país. E esses criadores também aprovam a oportunidade de estar em Manaus, o coração da Amazônia, um lugar cheio de histórias, muitas delas ainda pouco conhecidas. A atriz Beth Goulart, que acaba de sair de cena com o papel de vilã na novela Vidas em Jogo da Record, prendeu a atenção do público com a atividade Livro Encenado. E ela não sabia desfazer o fio. E mostrou curiosidade pela Amazônia.
A chance de satisfazer a vontade veio com um passeio pela Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, onde a atriz se divertiu no mergulho com os botos. E conheceu o projeto Bolsa Floresta, do governo do estado em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável, na comunidade do Tumbira. Uma vez que nós temos como lema e tema do nosso trabalho fazer árvore valer mais em pé do que derrubada, é montar propostas com que essas pessoas e essas famílias, na verdade, elas tenham um suporte maior de desenvolver outras habilidades que não sejam somente extração de madeira, mas também valorizar a própria cultura local, regional e a valorização do povo. Eu achei linda. Uma sensibilidade enorme para captar a beleza da natureza, através da música, dessa sonoridade incrível. E só aqui tem. Muito bom. Você é um artista. Muito obrigado. O Amazonas e seus encantos. A primeira Bienal do Livro vai até o dia 6 de maio, no Centro de Convenções, que fica na Avenida Rodrigo Otávio, número 3555. Os ingressos custam R$2. Estudantes e idosos pagam meia entrada. Por hoje é só, a gente volta amanhã com muito mais informação para você. Até lá então. Boa tarde.